deferida a liminar para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. O principal objetivo do evento foi atingido: colocar a água no topo da agenda política e também da sociedade. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE prepara iniciativas com foco na formação em direito eleitoral, cidadania e responsabilidade social. Vê-las saudáveis, comendo, sendo cuidadas, felizes, sorrindo, é a minha recompensa. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 4 de abril a análise do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sessão desta quinta-feira, os ministros decidiram ainda que, antes da conclusão deste julgamento, Lula não poderá ser preso. Com a decisão de suspender a análise do habeas corpus para a sessão plenária marcada para o dia 4 de abril, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a Corte concedesse uma liminar para evitar que ele seja preso antes que o Supremo finalize o julgamento desse habeas corpus. Por 6-5, os ministros decidiram conceder a liminar. Deferida a liminar para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Antes dessa decisão, os ministros analisaram uma preliminar para saber se caberia ao plenário julgar o pedido da defesa do ex-presidente. Por 7-4, os ministros entenderam que cabe ao Supremo julgar o habeas corpus. Em qualquer das soluções, sempre nelas haverá a preocupação de conferir efetividade a um importantíssimo remédio constitucional que tem por objetivo prevenir lesões ou reparar situações de ofensa à liberdade jurídica das pessoas. Na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Ainda na sessão dessa quinta-feira, os ministros consideraram que é inconstitucional o dispositivo da Lei das Eleições que permite doações ocultas para candidatos. Os ministros determinaram que cabe tanto aos partidos como aos candidatos fazer a prestação de contas de todos os recursos recebidos. Este é um dos destaques do programa Plenárias neste final de semana, com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal da quarta e da quinta-feira. Neste sábado, com reprises durante a semana, a apresentação de William Galvão e comentários de Karina Zucoloto. E a Polícia Federal começou hoje pela manhã a Operação SOTES 2. É a fase de número 50 da Lava Jato. Nesta fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal apura supostas fraudes cometidas na assinatura de contratos entre empresas e a Transpetro. A suspeita de que os envolvidos tenham cometido crime de lavagem de dinheiro e agentes públicos recebido propina. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba e são cumpridos em São Paulo e também na Bahia. Este é um desdobramento da 47ª fase da Operação Lava Jato, que resultou na prisão temporária de um ex-gerente da Transpetro suspeito de receber 7 milhões de reais em propina. Pouco mais de 2 milhões de reais pagos apenas por uma empresa de engenharia. Na operação de hoje, a Polícia Federal e a Justiça querem obter novas provas sobre as supostas práticas criminosas. Rafael, o Jornal da Justiça acompanhou durante toda a semana. Chega ao fim a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. O evento movimentou a esplanada dos ministérios na capital federal. Pois é, Cadu, e como movimentou, viu? Milhares de pessoas visitaram o evento que durou 5 dias, debateu as alternativas para o uso racional dos recursos hídricos em todo o mundo. Segundo os organizadores, esta foi a maior edição do evento.
Ao todo, 85 mil pessoas de 172 países participaram do 8º Fórum Mundial da Água. E o principal objetivo foi atingido: colocar a água no topo da agenda política e social. Para atingir os compromissos da agenda, é necessário expandir de forma sustentável os investimentos em água. Recursos financeiros terão de ser encontrados a nível mundial e dentro dos países e das regiões e das diferentes regiões. Uma importante inovação do evento foi a participação do Poder Judiciário. A Conferência de Juízes teve a presença de 83 magistrados, promotores e especialistas. O 8º Fórum Mundial da Água ocupou, além do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, outros espaços de Brasília, com atividades esportivas e culturais, todas voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Um dos destaques foi a Vila Cidadã, onde alunos de escolas públicas da capital do país tiveram a oportunidade de aprender, interagir e trocar informações sobre a água. A vila também foi palco de debates sobre a crise hídrica, saneamento e gestão. Ampliar o diálogo com rodas de conversas e conferências, capacitar e qualificar pessoas com oficinas e apresentações, desenvolver experiências sensoriais e interativas com a água através da mágica dos sentidos, apresentar informação, mostrar boas práticas, mas de maneira inédita. Nas edições do Fórum Mundial, criamos um ambiente sem custo para as pessoas. A 9ª edição do Fórum Mundial da Água já está marcada. Será em 2021, no Senegal, país da África Ocidental. A Procuradoria-Geral da República denunciou um deputado federal por apresentar recibo falso na prestação de contas eleitorais. A PGR pede ainda que o parlamentar indenize a União por danos morais coletivos. A denúncia contra o deputado federal Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, já está no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar de falsificar documentos para fins eleitorais. A denúncia destacou que na prestação de contas da campanha de Tiago Peixoto à Câmara em 2014, o então candidato, de maneira livre e consciente, apresentou ao TRE de Goiás documento com informação falsa sobre uma doação de R$30 mil em horas de voo. O caso só foi descoberto porque o valor informado na prestação de contas do deputado ultrapassou o limite legal de doação. E mais, esse suposto doador afirmou ainda que vendeu o avião em 2014 e não teria como ter feito esses voos. Outro ponto destacado na denúncia é que foi realizado um exame para conferir a escrita no recibo dos voos, que revelou que a assinatura não era dele. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ressaltou que a conduta do denunciado caracteriza dano moral coletivo, já que, como candidato a um cargo público, o deputado feriu a honestidade de uma disputa eleitoral por não dar transparência sobre as origens dos recursos que financiaram a campanha. Dodge defendeu que o Supremo aceite a denúncia e que o parlamentar seja condenado por danos morais e indenize a União no valor de 30 mil horas de voo. Bom, nós entramos em contato com a assessoria do deputado federal Tiago Peixoto, mas não tivemos retorno. Representantes das escolas judiciárias eleitorais estão reunidos aqui em Brasília para definir estratégias de gestão de projetos para este ano. Pois é, Cadu, e o encontro é na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, fez a abertura da palestra, falando sobre a união dos trabalhos com os gestores regionais. Há pontos comuns que estão sendo realçados, planejamentos que estão sendo feitos de maneira mais estruturada, e a ideia é recebermos também, desde elogios, como pode acontecer, até críticas bastante verticalizadas que vão ser recebidas com bastante cuidado, com bastante honestidade e bastante sensibilidade para que o tribunal possa melhorar a sua atuação. Os diretores das escolas judiciárias tiveram espaço para falar. Doutora Patrícia veio da Bahia para compartilhar ideias e informar quais são as dificuldades regionais. Nem todas as escolas têm a mesma estrutura, nem todas as escolas têm a mesma capacidade de desenvolver ações, embora
E a prova é a presença maciça dos diretores, embora todas essas escolas estejam disponíveis e envolvidas e querendo fazer acontecer. Então, vem a partir daí uma iniciativa muito importante que há algum tempo a AES do TSE vem desenvolvendo, mas agora com a presença de um ministro membro, sem dúvida, eu acho que fortalece ainda mais as bases dessa estrutura. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE prepara iniciativas com foco na formação em direito eleitoral, cidadania e responsabilidade social. Para que isso tudo seja colocado em prática, é necessário um trabalho coordenado com os regionais. O secretário-geral da Presidência, Carlos Eduardo Frazão, falou sobre os projetos. Entre eles, a Justiça Itinerante, uma espécie de caravana eleitoral. Levar a cidadania para determinados locais no Brasil, capilarizar a justiça eleitoral, também levar a biometria, ampliar a biometrização em âmbito nacional. E temos também a ideia de uma academia da democracia, um fórum permanente de debate envolvendo a classe política, acadêmicos, cientistas políticos, juristas, para que possam refletir e repensar arranjos institucionais, repensar instituições, para que a gente possa dar o nosso contributo, sempre quando o Congresso Nacional se debruçar sobre algum aspecto importante sobre a reforma política. E os novos integrantes do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, tomaram posse no TST. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho deu posse aos novos integrantes do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Para representar a segunda instância, foram empossados o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, do Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, São Paulo, e a desembargadora Margarete Rodrigues Costa, do TRT da Bahia. As expectativas são muitas. Uma grande honra, é um grande desafio. No momento em que a legislação foi recentemente modificada, nós todos ainda estamos tentando entender o conteúdo e os limites dessa modificação. Me parece, então, que a ENAMAT, por consequência, o seu Conselho Consultivo, terá que se debruçar sobre esse novo universo, estudá-lo e traçar aquelas orientações que lhe pareçam mais convenientes para a nossa época, para esse momento específico. A escola, o conselho vai permitir isso, que em conjunto nós consigamos trabalhar esses seres humanos, juízes, no seu contexto, no dia a dia, num direito novo, no que pode vir a ser interpretado e implementado na prática, para o bem de todos nós. Representando a primeira instância, tomou posse o juiz Homero Batista Mateus da Silva, do TRT da 2ª Região, em São Paulo. Nós estamos num período muito especial para o direito do trabalho, nós estamos muito empenhados em desenvolver todas as tarefas. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, desejou boa sorte aos empossados e afirmou que agora, com a chegada dos novos integrantes do Conselho Consultivo, a ENAMAT está completa. Todos os eleitos ocupam os cargos durante o biênio 2018-2020. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a gente que trabalhava no combate a doenças infecciosas vai ser indenizado por falta de orientação sobre o uso de substâncias tóxicas. Recentemente, a 6ª turma do tribunal determinou o pagamento de R$3 mil em indenização a um agente de saúde que trabalhava no combate a endemias. A Justiça Federal em Brasília autorizou uma empresa de biotecnologia a comercializar o mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado, conhecido como Aedes do Bem. Quem tem os detalhes é a repórter Aline Barcelos, com quem nós vamos conversar agora a respeito deste assunto. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A empresa movia uma ação contra a proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A 20ª Vara da Justiça Federal, aqui em Brasília, considerou o parecer da Comissão Técnico Nacional de Biossegurança favorável, à venda de mosquitos geneticamente modificados, por considerar que não há nenhum tipo de risco nessa prática. Os mosquitos geneticamente modificados são machos que dispõem de um gene que fazem com que os seus descendentes morram antes de atingir a fase adulta. A Justiça considerou também pesquisas científicas que mencionam o sucesso dessa liberação planejada em cidades como Piracicaba, no interior de São Paulo, com o objetivo de erradicar a dengue. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Rafaela.
Um agente público que trabalhava no combate a doenças infecciosas vai receber indenização por não ter sido orientado pelo empregador sobre o uso de substâncias tóxicas. Com as chuvas de verão, principalmente, eles se proliferam e representam incômodo para as pessoas e um risco à saúde pública. A eliminação de mosquitos como o Aedes aegypti está no foco das campanhas em todo o país. Dona Marília faz a parte dela. Sempre fica atenta às plantas que tem no quintal de casa para evitar o acúmulo de água parada. Eu sempre vigio, não coloco água, vasos embaixo das minhas plantinhas para não acumular muriçoca, né? Porque água com 2 ou 3 dias a muriçoca já coloca a larvinha dela lá. E tem uma turma que trabalha duro na aplicação de produtos que ajudam a exterminar estes insetos. Hoje, eles utilizam a proteção adequada. Nossos EPI, que é a luva, máscara, óculos, para nos proteger. Quando ele vai ao cliente, seja ele qual for, um órgão público, um restaurante, uma residência, um comércio, enfim, ele tem que usar esse equipamento. Então, quando ele pega o equipamento, ele assina um termo de responsabilidade que pegou o equipamento, ele é treinado para usar esse equipamento. Só que, no passado, nem todos tomaram precauções com o manuseio destas substâncias, seja por falta de atenção pessoal ou ausência de orientação e proteção por parte de órgãos ou empresas. Trabalhadores da antiga SUCAM, atual Fundação Nacional de Saúde, por exemplo, já relataram ter sofrido efeitos do inseticida DDT no organismo. Eficaz no combate a endemias no passado, o produto também já prejudicou a saúde humana e virou caso de justiça. Aqui no TRF da Primeira Região, até hoje, remanescem ações de trabalhadores da antiga SUCAM. Recentemente, a 6ª turma do tribunal determinou o pagamento de R$ 3.000 em indenização a um agente de saúde que trabalhava no combate a endemias. Ele ajudava a exterminar mosquitos como o Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como a dengue, o Zika vírus e a febre chikungunya. Segundo o relator do caso, desembargador federal Cássio Nunes Marques, ficou comprovado que a Fundação Nacional de Saúde não forneceu regularmente os itens de segurança para evitar a contaminação pelo inseticida DDT. Em contato direto com o organismo do ser humano, este produto pode causar problemas sérios. Desde efeitos neurológicos, efeitos gástricos, dérmicos, alterações reprodutivas. Então, nós temos uma série de efeitos que podem sim ser causados pelos organoclorados e, em especial, aqui no nosso caso, o DDT. Segundo o especialista em direito do trabalho Maico Albuquerque, quando o Estado se ausenta no cumprimento de obrigações, como a oferta de treinamento adequado e equipamentos de segurança para manuseio de substâncias perigosas, e fica comprovada a contaminação e prejuízos ao trabalhador, cabe reparação. Há portarias do Ministério do Trabalho que obrigam o empregador a ofertar esses equipamentos de segurança, de proteção individual, a cada trabalhador que se submeter a, por alguma razão, atividade que possa colocar a integridade física dele em perigo. E, não o fazendo, o empregador assume responsabilidade tanto civil, como uma possível reparação de dano que vier a sofrer o seu trabalhador, como na criminal também, por ter infringido regras e, assim, cometido lesão ao seu empregado. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, creche no Distrito Federal oferece carinho e apoio a crianças brasileiras e refugiadas. Vê-las saudáveis, comendo, sendo cuidadas, felizes, sorrindo, é a minha recompensa. Em João Pessoa, capital da Paraíba, representantes dos Detrans do país e autoridades ligadas ao judiciário se reuniram em um simpósio para discutir formas de melhorar a mobilidade humana e, assim, diminuir acidentes de trânsito. O direito e o trânsito, a legislação a serviço da mobilidade humana. Este foi o tema do segundo simpósio, realizado no auditório do Fórum Civil da capital paraibana.
O debate público procurou encontrar soluções sobre como a legislação pode ser aplicada de forma a contribuir para a transformação da mobilidade humana. A Paraíba é um dos estados brasileiros que registra um dos maiores números de mortes em acidentes de trânsito. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ano passado mais de 4.600 motociclistas se acidentaram e quase 600 pedestres foram atropelados na região. Os números estão aparecendo, o brasileiro não se acostumou ainda, as punições ainda são muito ínfimas, deveriam ser punições mais severas para inibir a prática de ingestão de bebida alcoólica e direção. Já o juiz Geraldo Pontes, titular da Vara de Penas Alternativas da capital, enfatizou a negligência no trânsito por parte de motociclistas imprudentes e explicou como punições podem ter caráter educativo quando convertidas em ações sociais. Bem, o que mais ressocializa hoje é a pena de prestação de serviço à comunidade. Essas pessoas que cometem delito no trânsito, devem ser encaminhadas para órgãos educadores e ressocializadores nessa área de trânsito, como o Detran, como o SAMU, como hospitais que trabalham com trauma proveniente de trânsito, hospitais de trauminha, trauma. Nós sempre encaminhamos pessoas para lá, para naturalmente sentir pessoalmente o trauma e as lesões sofridas por essas pessoas no trânsito. A Associação Nacional dos Detrans, AND, trouxe à tona a importância do envolvimento entre judiciário, legislativo e executivo, a fim de elaborar mudanças na legislação visando formar melhores condutores. Estamos no século XXI, 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, precisando de adaptações quando nós vivemos essa avalanche de situações que precisa ser inserida no contexto da nossa realidade, para envolver não só a sociedade civil, mas principalmente o judiciário, que é quem regra no julgar das leis desse país. Um colo, um abraço, um aconchego. Na creche Santo Aníbal, que fica no Guará, no Distrito Federal, a 15 quilômetros aqui de Brasília, crianças brasileiras e refugiadas recebem, além do carinho, abrigo, apoio e oportunidade. Pois é, Cadu, e o local se mantém por meio de doações e do trabalho de voluntários. Tudo isso graças a Diane Galdino, que faz a diferença na vida dessas crianças. Hoje nós vamos conhecer a história da Diane Galdino, que há 9 anos abriu a instituição Santo Aníbal Maria. Hoje aqui o local atende mais ou menos 250 crianças, tudo totalmente de graça, fruto do teu esforço. E do esforço de muitas pessoas, de uma grande rede solidária, que ao longo desses anos todos tem compartilhado conosco esse desafio de acolher, cuidar de tantas crianças que vivem em situação de risco e vulnerabilidade pessoal ou social. Diane, vamos lá então conhecer esses espaços, ver o que as crianças estão fazendo? Vamos lá. As crianças aqui são crianças que têm essa idade de 6 a 8 anos. Bom dia, criançada! Bom dia! Pessoal, o que está fazendo aqui? A gente está montando quebra-cabeça. Como é que funciona a questão da seleção dos alunos? Diana, eu imagino assim que o número de mães que queira colocá-los aqui na escola é maior do que o que vocês podem ofertar no momento. Isso, mas nós iniciamos o processo seletivo dos anos seguintes sempre no mês de setembro. Então, a partir de uma ficha socioeducativa, de um acompanhamento, de verificação de toda a documentação, de visita. E aí a gente vai fazendo esse processo. Infelizmente, como não dá para acolher todos, apesar da assistência social ser uma política para todos, infelizmente aí a gente tem que, de fato, acolher aqueles que realmente mais necessitam. O negro passou a correr, a correr, a correr. O negro passou a correr, a correr. Diane, é sempre essa alegria aqui. Isso. E a outra coisa é tudo na roda da brincadeira, na roda da música, na roda da convivência. A instituição tem crianças entre 4 e 12 anos. Elas ficam no local noturno em que não estão na escola. Tudo é avaliado por Diane. Ela cobra dos pais irresponsáveis, frequência escolar e vacinação em dia.
Por aqui, alguns não são brasileiros. Há crianças refugiadas do Ghana, Senegal e Angola. Os alunos maiores podem fazer aula de música. No centro da sala, o maestro ensina como tocar violino, viola e violoncelo. O que a gente faz é ensinar de verdade, para eles tocarem de verdade, com qualidade, bonito, para ser aplaudido pela música bonita que eles fazem e não porque está ocupando o tempo, né? Então, isso é o que gera a transformação no aluno. Sérgio Gabriel trabalha na instituição como voluntário assim que a casa abriu há 9 anos. Essa instituição é uma instituição que acolhe a gente também, para a gente se sentir feliz com aquilo que a gente faz. Então, a gente doa um tempo e a gente recebe muito em troca. Aqui, as 260 crianças fazem 4 refeições todos os dias e não tem nada daquelas comidas, né, que não são saudáveis. Tudo aqui é pensado, trabalhado. Isso mesmo. Nós trabalhamos dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, todos os nossos alimentos são todos preparados no mesmo dia, de maneira saudável, né? Muitas verduras, legumes, suco natural. O que está saindo aqui? Hoje vai sair um frango caipira. Tá cheirando bem. Tá bem temperado. A criançada gosta. Adora. Tia, quero mais, quero mais. Vê-las saudáveis, comendo, né, sendo cuidadas, felizes, sorrindo, né, interagindo. Isso não tem nada que é a minha recompensa. Rafaela, eu vou reforçar um detalhe que nós vimos na cabeça da matéria, que também há crianças refugiadas. O continente americano todo e o Brasil, durante 500 anos, foram formados exatamente pela miscigenação de povos, muitos que vieram para cá fugindo de situações extremamente complicadas nos seus países de origem. Esse tipo de iniciativa, já nessa idade de integrar tanto as crianças carentes brasileiras como os refugiados, é a garantia do futuro. E o Brasil sempre muito acolhedor, né? Que um trabalho assim. desse que não tem preço para os voluntários e para as crianças também. Muito bonito, né? Muito bonito. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal do seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é 61-99260-6116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Isso. E continue com a gente, só lembrando que você pode nos acompanhar também no site da TV Justiça. Anote aí o endereço, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela audiência e um bom fim de semana.